Bom dia, Shalom, a graça e a paz desse Deus maravilhoso. Hoje é 24 de agosto de 2021 e vamos a mais um estudozinho do Manancial, o qual se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 8, do verso 19 ao 29, para a glória de Deus. O texto base nos diz assim, desta forma e desta maneira: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, né? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, o pecado. O pecado lá no jardim do Éden sujeitou todas as coisas a estarem desse jeito. Porque Deus, irmão, vou falar uma coisa para vocês aqui. Conta para ninguém não, mas Deus é inimigo do pecado. Deus é inimigo do pecado. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. O pecado, ele é uma doença, ele é um negócio assim que está enraizado desde que Adão pecou. Então toda a criação se sujeitou, né? Porque Deus agora quer que nós se voltemos para Ele por livre e espontânea vontade. Foi assim no começo, quando o próprio Adão decidiu comer ali da maçã, apesar que ele foi enganado. Mas agora Deus quer que nós voltemos ao estado daquilo para o qual Ele nos criou. Mas agora a gente tem que querer ir. Ei, irmão, se a gente soubesse que a eternidade num lago de fogo e enxofre, que arde de dia e de noite, queima de dia e de noite, pela eternidade, todo mundo se voltaria para Cristo. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então Deus, né, espera que a pessoa se volte para Ele, volte-se para o Criador para adorá-lo. Foi para isso que nós fomos criados, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, assim, que todos vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, façam uma reflexão da sua vida, vejam o que você está fazendo com ela, né? Você não é dono da sua vida. Uma coisa que você tem que entender é isso aí. Você não é dono dela, o dono da vida é Deus. É Ele que nos deu. Só que Ele tem uma sabedoria que é só dele, que só cabe a Ele. Então agora Ele está esperando que a criatura se volte para o Criador, né? Que venha até Ele. E esse vir até Ele é através de Cristo Jesus. É através da cruz de Cristo, porque lá na cruz de Cristo está colocado aquilo que a serpente colocou no mundo. Lá em Cristo ela sai. Lá em Cristo, Cristo carregou todos os pecados da humanidade, toda a corrupção da humanidade, todo o fardo que a humanidade carrega. Por isso que ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, né, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquela cruz de Cristo alivia. É através dela que você entra no reino de Deus. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção. Pense, irmão, nós estamos aqui sujeitos ao inferno. Aí vem Cristo, nos liberta, e agora nós devemos permanecer firme nesse propósito, firme nesse andar com Jesus. E outra coisa, obedecer o ídolo do Senhor. Todo servo de Deus que aceitou Cristo como único e suficiente Salvador tem que evangelizar, amado. Tem que convidar para ir à igreja. Se você, depois dessa pandemia, não voltou para a sua igreja, volte, irmão. Volte a frequentar a sua igreja. Não importa qual seja ela, não. Vá para a sua igreja. Ajude na sua igreja. Vá evangelizar na sua igreja. Vá cantar na sua igreja. Vá louvar na sua igreja. Vá pregar lá na sua igreja. Entendeu?
seja ela batista, metodista, luterana, presbiteriana, assembleia, né, universal, a do sétimo dia, não importa. Volte a frequentar a sua igreja. É lá que é o seu lugar de adoração. Amém, queridos? Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Né? Bem colocado. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Não sabemos orar, na realidade, né? Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acho assim, irmão, que nós devemos orar com humildade, com o coração quebrantado. Mas mesmo assim a palavra está dizendo que nós não sabemos como convém. Mas Deus sabe que a gente não sabe. Ele quer nos ouvir, Ele quer ouvir a sua voz, meu irmão. Eu sei que você sabe que Deus sabe tudo, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas nós, a criatura, nós temos essa necessidade de falar com Ele. Precisamos falar com o nosso papai. Então converse com Deus, conte para Ele os seus problemas, conte para Ele as suas dores, os seus projetos, os seus sonhos, peça a bênção dEle. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer que nós temos Cristo como exemplo a ser seguido. Devemos imitá-lo em nome de Jesus. E o estudozinho do manancial de hoje está aqui na minha mão. Diz assim: você é a imagem de Deus. Você é a imagem de Deus. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você foi criado por Deus, é um projeto dele para a sua glória e exaltação. No texto lido, podemos vislumbrar o objetivo de Deus na criação humana. Primeiro, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Depois de pecar, essa imagem foi corrompida, mas ele mesmo tem como objetivo o projeto restaurar essa imagem e nos conformar à imagem de seu Filho Jesus. A vontade de Deus é que sejamos como Jesus, e nós simplesmente devemos nos submeter a ela e fazer nossa parte nesse processo. Passamos a viver não mais o que queremos, nem da forma que queremos, mas o que o Senhor quer para nós. A partir daí, submissos a Ele, podemos desfrutar de suas bênçãos e nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Em Cristo, irmão, temos a imagem de Deus restaurada em nós. Aquela imagem rasurada pelo pecado se torna imaculada e fiel. Sendo assim, deixemos o pecado e corramos para Cristo. E por mais que o processo seja lento, ele está acontecendo, está em andamento. Lento para nós, né? Porque para Deus está no tempo certo. Deus está no momento certo. Só devemos prosseguir para o alvo. Em 1 João 3,2 diz que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Pois é, irmão. Aí nós ainda vamos ser o homem e a mulher de Deus. Aquilo que você nasceu para ser, você vai se tornar ainda aquilo que você nasceu para ser. Então amadureça na fé, meu irmão. Mas estamos sendo transformados. Creiamos na obra que somente o Espírito Santo pode realizar em nós. Então nós estamos caminhando para se tornar o homem e a mulher de Deus que Deus criou para que nós sejamos. Você vai se tornar o homem e a mulher de Deus, o projeto de Deus que Deus quer para a sua vida, você vai se tornar em nome de Jesus. Permaneçamos firmes nessa fé. Não vamos titubear. E outra, seja inimigo também do pecado. Se fortaleça, peça perdão a Deus, peça a força de Deus, que possamos permanecer nessa força e seguir para o alvo.
Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, muito obrigado, Jesus, por esta noite maravilhosa. Muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Muito obrigado por essa palavra lida, maravilhosa. Serviu para mim também, Senhor. Muito obrigado. Que ela não volte vazia. Que muitas pessoas nos escutem, né, e aprendam mais e mais da palavra do Senhor. Irmãos, sejamos como os crentes de Bereia. As pessoas pregavam e os crentes de Bereia iam examinar as Escrituras para saber se tudo aquilo que foi falado é verdade. Faça da mesma forma. Busque conhecimento, veja se o que eu preguei hoje aqui é verdadeiro ou não. Busque na palavra, permaneça na palavra, aborreça o pecado. Viva para Cristo, viva em Cristo e para Cristo. E que possamos juntos seguir nesse alvo. Amém, queridos? Amém, Jesus. Muito obrigado por tudo. Firme e forte na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje é terça-feira, que possamos estar aí na presença dEle. Amém.